interessante. Vocês conhecem aquele, acho que já todo mundo já viu aquele jogo Tetris, que ia empilhando, vou mostrar, sabe aqueles que iam empilhando os quadradinhos, ia caindo? O terceiro princípio foi um experimento que o Chan fez com alguns estudantes que eu achei muito interessante. Olha que legal. Ele colocou vários estudantes jogando esse joguinho do Tetris, que era um joguinho simples. Antigamente, celulares mais antigos tinham aquele joguinho que ia caindo os quadradinhos, você tem que ir correndo e posicionar para encaixar direitinho e tal. Ele pôs os jovens jogando por mais de 8 horas esse joguinho, por 3 dias seguidos. Depois, ele foi examinar essas pessoas e elas começaram a enxergar todo um mundo como se fosse um grande jogo de peças. Então, os depoimentos são tão engraçados. A menina chegava em casa e falava assim, nossa, o sofá encaixa direitinho com a mesa, que encaixa direitinho com a estante, que encaixa... Começou a encaixar... alguns depoimentos falaram assim, poxa, eu estava na rua, comecei a enxergar o conjunto de prédios se encaixando, as peças, porque eles foram hiperestimulados a enxergar dessa forma. Olha que interessante, né? E aí entra o que a gente estava comentando lá no início, né? Eles começavam a ter pensamentos recorrentes, como se tudo se encaixasse. Então, olha que legal. A mente deles continuava a funcionar de acordo com a lógica do jogo. E aí o autor fala assim, puxa vida, pensa, gente, se a gente focalizar o negativo das situações, o que vai acontecer? A gente só consegue ver desgraça. Se a gente focalizar as notícias... Bom, a gente assiste o telejornal à noite, a gente só escuta situações e conversas sobre o tom negativo. Certamente, o filme triste, livro triste, a gente vai estar alimentando o nosso cérebro para enxergar o negativo, para valorizar o negativo. E ele continua, depois de muito tempo, a pensar dessa forma. Assim mesmo acontece com coisas positivas, coisas bacanas. Se você pensa em crescimento, ele repetirá esse padrão. Olha que bacana. A forma como a gente enxerga o mundo vai a partir do que a gente programa. Por isso que fala que é uma programação mental. A gente está no controle para definir como que vai ser visto isso, né? Eu gosto demais de uma frase que eu não sei, eu acho que o autor é desconhecido, que fala que a vida dá mais do mesmo. Então, se eu reclamar 2 vezes, né, eu vou estar preso nesse ciclo. Quanto mais eu falo coisas desagradáveis, coisas ruins, coisas difíceis, mais coisas eu vou programar a enxergar, a ter uma visão mais aguçada para o lado ruim. Assim, mesma coisa para o positivo. Quando a gente pensa dessa forma, se relaciona como a gente reage. Tem gente que vê... Já aconteceu certamente com você. Tem gente que acorda, abre a janela, vê um dia ensolarado e fala, puxa vida, que dia lindo, cheio de possibilidades, que delícia. E tem outras que abrem a janela com a vizinho, hein? Com a mesma vista e fala, ai caramba, hoje eu vou passar um calor que vai ser terrível, vou suar pra caramba, vai ser difícil, o ônibus vai estar fedido. É o mesmo dia. É a mesma visão, mas de acordo com o que a gente programa, a gente vai conseguir enxergar diferente. Então, sempre tem alguém que vai ver o lado negativo e ficar preso nesse efeito, ou a gente pode buscar programar o nosso cérebro para o positivo. Agora, é importante falar, pessoal, que naturalmente nós fomos pré-programados para ver o negativo. Imagina nossos ancestrais nas cavernas. Eles precisavam pensar em toda sorte de desastres para se prepararem, porque qualquer saidinha para beber água no rio poderia significar morte. Então, eles tinham que pensar em que tudo ia acontecer de ruim, que ia ter um predador, que ia ter uma chuva, que ia ter uma doença, que ia ter... Então, eles iam super preparados, aprenderam a se preparar, antever as situações, problema, para que eles pudessem sobreviver. E foram muitos, mas muitos anos, e isso significou para o nosso cérebro sobrevivência. Então, o nosso cérebro entendeu que olhar o lado ruim nos ajuda a nos prepararmos, e com isso a gente sobreviveu. Então, naturalmente, nós vamos para o negativo. A
força e o exercício para ir para o positivo é muito mais difícil, exige muito mais esforço para nós, né? Então, assim, quando a gente se focaliza, se concentra na negatividade e no estresse, nossos cérebros ficam presos muito mais tempo nesse padrão e ajuda a gente a fracassar nas nossas boas vontades, nos nossos esforços, né? Enfim, podemos treinar nosso cérebro para o positivo. E eu acho muito bacana a gente entender que é plástico, que existe essa possibilidade, essa neuroplasticidade, que a gente pode moldar o nosso cérebro para desbloquear o que eu coloquei aqui com vocês como dons mágicos. Então, quando a gente consegue treinar o nosso cérebro para enxergar o positivo, a gente trabalha com a versão otimista da situação, não a dura realista, como alguns pessimistas, né, falam, eu estou sendo realista, mas na verdade é um pessimista disfarçado, né? Traz convida compaixão para a nossa vida e o mais importante dos três, na minha opinião, a gratidão. É muito interessante quando a gente consegue virar a chavinha e convidar esses três valores para a nossa vida. Chamei de dons mágicos. A magia quem faz, quem está com a varinha de condão ali, somos nós, né? Então é importante se sentir empoderada para a transformação. Eu ia pedir Juliana, se quem estiver aí acompanhando puder compartilhar como faz para manter esse pensamento positivo ali para amanhã, como é a experiência dele, né? Se quiser compartilhar aqui com a gente, acho que vai ser super legal o acréscimo aqui para a mensagem que a Juliana está trazendo. Fantástico! A gente pode comentar sobre as boas práticas, vai agregar muito valor, pessoal.